bom, moçada? Na aula passada a gente terminou o papo sobre o sistema nervoso e ao mesmo tempo não terminou o papo sobre o sistema nervoso. A gente conversa hoje sobre uma região especial do sistema nervoso, que é exatamente o sistema sensorial. Sistema sensorial, gente, ele vai ser o conjunto dos órgãos sensoriais, o conjunto dos órgãos dos sentidos. Sendo, gente, que esses órgãos dos sentidos, esses órgãos sensoriais, trabalham através de receptores sensoriais. Quando a gente fala, moçada, em receptores sensoriais, eles podem ser de alguns tipos. Número 1, os chamados esteroceptores. Ora, moçada, estero de externo, nesse caso. Os esteroceptores, ele exatamente para perceber estímulos externos ao corpo. E quando a gente fala em esteroceptores, alguns tipos, né? Nós vamos ter, por exemplo, quimioceptores, onde os quimioceptores vão perceber substâncias químicas. Eles estão relacionados aos sentidos químicos, olfato e paladar. Nós vamos ter, gente, por exemplo, os fotoceptores. Foto, luz, relacionado à percepção de luz, relacionado à visão. Nós vamos ter os fonoceptores. Fono, som, relacionados à percepção de som, relacionados à audição. Nós vamos ter, gente, os mecanoceptores, relacionados à pressão, a toque, a movimento. Os termoceptores, relacionados à percepção de temperatura, quente ou frio. Tanto a percepção de pressão, toque, movimento, quente e frio, diz respeito, moçada, ao tato. Então, exatamente os esteroceptores. Existem os esteroceptores, existem os interoceptores. Olha, gente, se estero vem de externo, intero vem de interno, esses aqui servem para perceber estímulos internos ao corpo da gente. E quando a gente fala, por exemplo, em interoceptores, moçada, existem vários e vários tipos. Quimioceptores. Ora, esses quimioceptores, eles também estão localizados dentro do seu corpo para analisar substâncias químicas e, por exemplo, analisar fatores como o teor de glicose no sangue, glicemia, o teor de cálcio no sangue, calcemia, e de potássio no sangue, potassemia, e de sódio, e de seja lá o que for. Gente, para poder medir, por exemplo, pH, saber se tem ácido, se está básico, e aí vai. Ou seja, o tempo inteiro nós vamos medir uma série de parâmetros para saber como é que as coisas estão, se está certo, se está errado, e claro, para você regular dentro do possível. Você tem lá, nos interoceptores, baroceptores. Ora, moçadinha, baro quer dizer pressão, né? Baroceptores, para poder medir a pressão sanguínea, para poder medir a pressão arterial, saber se a pressão está alta, está baixa, para saber como é que seu corpo pode regular isso. Então, tem vários e vários desses interoceptores. O terceiro dos tipos de receptores sensoriais, então, vou até numerar, tá? Então, você tem estero, primeiro, íntero, o segundo. Nós temos os proprioceptores, terceiro dos tipos de receptores sensoriais. Para mim, o proprioceptor é um tipo de interoceptor, mas eu não mando nada, né? Os livros colocam como uma categoria à parte, né? Por que eu gosto de colocar, pensar como interoceptor? Porque ele também está analisando estímulos internos ao corpo. Entretanto, é bem específico. Os proprioceptores servem para poder perceber, medir o grau de contração, o grau de distensão de músculos e ligamentos. Em outras palavras, mesmo que você esteja de olhos fechados, você sabe cadê seu braço, cadê sua perna. Como é que você sabe cadê seu braço, cadê sua perna? Mesmo que você esteja de olho fechado, alguém diz: ô Landinha, eu sinto o meu braço, eu sinto minha perna. Sabe como é que você sente o braço? Sabe como é que você sente a perna? Por causa dos proprioceptores. Eles vão medir se cada músculo da perna está contraído ou está distendido.
e vai mandar essa informação para o seu cérebro, que traduz aquele grau de contração, de distensão, para saber a posição que sua perna está. Se ela está com o braço contraído, se está com o braço distendido, por exemplo, como é que vai estar funcionando nesse caso? Músculos e ligamentos. Né? Isso aí ajuda você a controlar os movimentos. Isso quer dizer que mesmo que eu esteja de olho fechado, eu sei se eu estou com o braço esticado ou contraído. Eu sinto isso, como através dos próprios receptores. Isso aí evita, por exemplo, que eu force meu corpo além do que eu devo, né? Então o próprio receptor sabe que eu posso esticar o braço até um certo ponto. Mais do que isso, opa, já não é legal. Então a gente consegue perceber o grau de contração e distensão próprios receptores. De vez em quando você fica dormente, né? Claro que já aconteceu com todo mundo. Não sente o braço, não sente a perna. Provavelmente, seu braço ou sua perna estava numa determinada posição há muito tempo parada, né? E essa posição é uma posição tal onde está cortando o fluxo de sangue para aquela área. Se você, por exemplo, está lá sentado de tal maneira que está esmagando um certo vaso sanguíneo, que está cortando o fluxo de sangue para uma área, sem sangue, sem oxigênio, os próprios receptores não trabalham. Eles são super sensíveis à falta de energia. Então, se não está chegando sangue direito, se não está chegando oxigênio direito, não está produzindo energia direito, os próprios receptores não vão trabalhar, aí fica dormente. E aí você fica lá meio que agoniado, né? Aquela sensação lá de não sentir a perna dormente ou então formigando. E aí o que você faz quando a perna está dormente formigando? Cara, lá vai você dar uma mexida para ativar a circulação sanguínea. No que você mexe, ativa a circulação, volta o sangue, volta o oxigênio, volta a produzir energia, os próprios receptores voltam a trabalhar, pronto, você volta a sentir aquilo lá. Cuidado, inclusive, quando você estiver dormente, para você não se machucar, né? Você está com o dedo dormente, não está sentindo nada, cuidado para não forçar demais e, por exemplo, não quebrar alguma coisa aí nesse caso. Você tem, gente, os receptores sensoriais, e a gente, claro, agora fala sobre os órgãos dos sentidos. 5 sentidos, né, moçada, em relação ao corpo humano. Número 1, o tato. O tato, gente, ele é proporcionado pelos corpúsculos de tato na pele. Os corpúsculos de tato na pele. E, gente, isso aqui é um decoreba pesado. É um decoreba medonho. Vou colocar aqui, né? Não sei se se parece muito com, por exemplo, uma prova estilo do Enem, né? Que não é muito de cobrar informações muito detalhadas, mas para a galera do vestibular tradicional, te vira Zé Mané para decorar cada nome ridículo que eu vou usar agora. Na verdade, isso aqui é repetido, hein? Porque na aula de pele, eu já contei essa história, mas daí a gente conta de novo. Você tem lá corpúsculos de tato, você tem lá corpúsculos de Vater Pacini. Vou fazer igual eu fiz da primeira vez que eu falei sobre isso aqui. Tentar associar o P de Pacini com o P de pressão. Então, nesse caso, percepção de pressão. Você tem lá os corpúsculos de Meissner, que nem eu fiz da primeira vez que eu falei sobre isso. Tentar associar o M de Meissner com M de mão, para ver se você consegue associar com um tato leve, né? Então a gente comentando lá que se alguém aperta seu braço, Vater Pacini. Se alguém te acaricia, Meissner nesse caso. Você tem, gente, os corpúsculos de Krause, exatamente para percepção de frio. Você tem lá os corpúsculos de Ruffini para percepção de calor. Até contei uma história que esses corpúsculos são sensíveis a algumas substâncias químicas, né? Comentando, por exemplo, lá que menta, que hortelã dá uma sensação de refrescância, que menta hortelã excita as terminações de Krause, engana o cérebro, você sente frio. Que pimenta dá sensação de calor, porque a capsaicina da pimenta, ela vai lá, excita as terminações de Ruffini, e com isso te dá a sensação de calor, engana teu cérebro. Por que a gente fala em corpúsculos? Esses corpúsculos, todos eles nesse caso, eles vão ser terminações nervosas de neurônios envolvidas por camadas de células epiteliais. Envolvidas por células epiteliais. Então, esses corpúsculos de tato, eles têm a terminação nervosa do neurônio e têm a célula epitelial envolvendo. Sendo que o quinto e último que a gente lembra aqui para vocês
são as terminações nervosas livres. Ora, o nome terminação nervosa livre já dá, gente, uma excepcional dica, né? A terminação nervosa livre não tem as células epiteliais envolvendo, tem só as terminações nervosas, né? Terminações nervosas livres não são corpúsculos, porque não estão envolvidas pelas células epiteliais, é só a terminação nervosa e elas estão relacionadas com, gente, a percepção de dor.